Senhoras e senhores, bom dia. A Omnia Safe Consultoria em Seguros dá as boas-vindas a todos os senhores e senhoras e agradece a presença à primeira edição do Fórum A Medicina Suplementar do Futuro e seu impacto nas organizações. Este evento tem como objetivo promover uma análise dos principais problemas ocasionados pela vida moderna, com foco na gestão da saúde no ambiente corporativo, proporcionando uma severa redução de custos nos contratos com as operadoras de saúde. Teremos ao longo de nossa manhã uma série de palestras com profissionais renomados que vão mostrar uma visão panorâmica deste cenário, esclarecendo pontos fundamentais para empresários, líderes de entidades de classes e profissionais de recursos humanos. O evento é uma realização da Omnia Safe Consultoria em Seguros, em parceria com a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste. Queremos de público também fazer o agradecimento ao fundamental apoio das seguintes empresas e entidades: Sistema FIEC, CIMEC, a Associação Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, a Associação de Empresas do Distrito Industrial de Maracanaú, Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, a Associação de Bares e Restaurantes do Ceará, Câmara Brasil-Portugal Ceará, Conselho Regional de Medicina do Ceará e a Associação Cearense de Supermercados. Queremos fazer também o registro e o agradecimento às presenças do senhor Ricardo Sabadia, diretor executivo da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, da senhora Francisca Augusta Barbosa, vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. Para a fala de boas-vindas a todos os senhores e senhoras, convido ao palco e anuncio a palavra do senhor Cláudio Vulo, diretor de projetos da Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, e da senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora de nosso fórum. Bom dia a todos. É uma grande satisfação, é uma grande honra para a Câmara de Comércio Ítalo-Brasileira, região Nordeste, estar aqui novamente na Casa da Indústria, na FIEC, para realizar mais um evento de grande prestígio. Hoje estaremos com grandes palestrantes, conhecer temáticas muito relevantes que serão abordadas de forma moderna e com profundo conhecimento, numa área muito importante para empresas de todos os setores da economia do Ceará, área de saúde e medicina suplementar. Eu espero que essa parceria que estamos começando hoje, a partir desse fórum, possa trazer novas soluções e uma nova forma de abordagem de tantas questões e tantas problemáticas que a área de saúde, a área de medicina suplementar, trazem dentro das nossas empresas. Então, eu agradeço primeiramente a FIEC, todas as entidades que ajudaram na divulgação e na realização desse evento, e deixo a palavra com a Luciana, e desejo a todos vocês de aproveitar ao máximo esse evento e a presença de nossos prestigiosos palestrantes. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou agradecer novamente a fala do seu Wellington e o Cláudio, e principalmente agradecer a grande parceria da Câmara Ítalo-Brasileira, Câmara de Comércio, a FIEC, que foram muito dedicados em conhecer o projeto, e foi um caminho que nós percorremos aí de alguns meses para colocar os temas por serem de grande impacto nas organizações, né? Falar de medicina suplementar, falar de saúde privada, organizações, empresas, setores como RH, né? Como QSMS. Eu tive a oportunidade de ligar para algumas pessoas conforme as inscrições eram feitas e percebi que nós tivemos muitos médicos do trabalho, pessoas de
que é SMS, né, profissionais liberais, profissionais de enfermagem. Isso, a equipe, nos brainstorms que nós fazíamos do evento, isso foi muito positivo. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas no café que isso é importante, porque está se ampliando essa visão desta triangulação, que é a relação mais próxima da medicina do trabalho das empresas, do RH, né, e da gestão de pessoas, porque este assunto medicina suplementar, e nós falamos com muito simples, o plano de saúde, a cobertura médica, a intenção da OmniaSafe é ampliar essa visão e mostrar como esse tema é complexo para todos os gestores, para todos os setores que são envolvidos, né, nessa cadeia de gestão de pessoas nas empresas, né. Espero que vocês aproveitem bastante o evento. Gostaria de reforçar que nós queremos muito a contribuição de vocês com questionamentos, né, a convivência de vocês e cada um na sua experiência. Tirem dúvidas. Quero agradecer aos palestrantes, a presença deles e todos que estão fazendo hoje conosco com a OmniaSafe, que esse evento seja um sucesso e que principalmente nós possamos levar até vocês informações que sejam valiosas e que possam contribuir profissionalmente para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bom evento! Para abordar o tema patologias psicológicas no mundo corporativo e seus reflexos diretos e indiretos nas empresas, convidamos ao palco a doutora Maraci Alves. Doutora Maraci Alves é graduada em Psicologia, mestre em Psicologia Social e da Personalidade e doutoranda em Psicologia Clínica. Tem certificação Lean Six Sigma no grau Green Belt. É tutora do PET Saúde do Ministério da Saúde, sendo responsável pelo projeto Análise do Trabalho Humano e Indicadores de Penosidade. Após a palestra, teremos um espaço para perguntas. Com a palavra, a doutora Maraci Alves. Bom dia a todos. Eu quero, em primeiro momento, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e apresentando para vocês um trabalho que eu venho me dedicando há algum tempo e que finalmente está sendo colocado como possibilidade de ser um dos instrumentos para melhorar a qualidade da experiência do bom trabalho. Então, eu estou usando este termo justamente porque quando a gente fala de qualidade na experiência do bom trabalho, significa que é uma atitude mediadora. O grande objetivo é tanto atingir os objetivos das organizações de trabalho em seus resultados, como os objetivos das pessoas que trabalham nessas organizações. Então, e para isso, a ideia é trabalhar com prevenção e promoção de saúde. A minha experiência sempre foi na área de psicologia social e psicanálise, aplicada a contextos macro e microsociais, e sobretudo nas organizações de trabalho. E o trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e que é alvo do meu último doutoramento, este em Psicologia Clínica que eu venho realizando, é justamente a construção de um instrumento que possa possibilitar um diagnóstico prévio para que as intervenções no âmbito da qualidade do bom trabalho sejam possíveis. Então, eu vou começar falando das necessidades das empresas.
Então, existe um teórico chamado Serge Moscovici, o autor da teoria das representações sociais, um francês, que ele diz o seguinte: onde há fumaça, há fogo. Okay? E justamente as necessidades de controle de indicadores das organizações, a gente pode considerar que é a fumaça. A fumaça que nos demonstra, muito obrigada, nos demonstra com indicadores objetivos, justamente a posteriori, o fenômeno que vem ocorrendo em termos de saúde no trabalho. Okay? Então, e eu penso que esses indicadores já existentes possibilitam um gerenciamento bastante importante. Então, gerenciar o turnover com todas as suas características, gerenciar os níveis de absenteísmo, gerenciar os tipos de afastamentos e, sobretudo, gerenciar as operações de plano de saúde são indicadores importantes para a gente identificar o grau de saúde das pessoas que trabalham naquela organização e, em consequência, o bom trabalho, tanto no que se refere a resultados, quanto se refere à própria saúde. Entretanto, o que eu sempre vinha pensando é que a gente já trabalha com algo que já ocorreu. Então, esses indicadores nos mostram uma situação que já ocorreu previamente. Então, todas as intervenções são pautadas em como minimizar estas situações. E, relembrando do que Moscovici nos falou, a minha ideia sempre foi pensar assim: vamos pensar a priori, né? Vamos pensar o que é possível fazer em termos de promoção de saúde e para tal trabalhar com a ideia de prevenção. E um dos aspectos importantes é que, historicamente, pelo o tipo de plateia que hoje eu tenho a honra de falar, não é novidade o que eu vou falar, então vou apenas mencionar, né? A gente sabe que as doenças de origem psicológica são muitas vezes a base das demais doenças, né? Relacionadas ao mundo do trabalho. E cada vez mais patologias psicológicas estão sendo eliciadas, tendo como motivador as demandas oriundas do trabalho, né? Hoje em dia já existe inclusive uma área da psicologia na Europa, sobretudo na França, de um teórico chamado Yves Clos, que criou uma área chamada Clínica da Atividade, que é a aplicação da psicanálise para a clientela com demandas oriundas do seu trabalho. Então, é um foco específico em trabalhar nesse tipo de coisa. É uma das coisas que eu trabalho, inclusive. E tem um outro teórico francês, a minha escola é toda francesa, chamado Christophe Dejoux, que penso que parte de vocês já o conhece, que iniciou os estudos com psicopatologia do trabalho, e ele passou a estudar de uma forma mais ampla a psicodinâmica no trabalho. Então, existe toda uma teoria suporte que dá a oportunidade da gente trabalhar com promoção de saúde, né? Então, é pautado nesses aspectos que eu trouxe aqui o material para vocês. Então, o que eu estou apresentando para vocês? É uma solução a priori, ok? É um diagnóstico com indicadores mensuráveis do grau de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, partindo-se do princípio que todo tipo de trabalho tem algum tipo de sofrimento, mínimo que eu seja, mas ele tem, ok? E pela minha experiência, pensando em estatísticas grupais, nenhum tipo de trabalho leva a um sofrimento em grau máximo, né? Então, o que a gente precisa verificar, para além do grau, é em que dimensões esse tipo de sofrimento ocorre, né? Em que níveis ele ocorre, em que níveis de representação ele ocorre, para a gente poder tomar medidas preventivas de acordo com essa possibilidade, né?
eu penso assim que muitas coisas do que já se faz no ambiente laboral, né? Por exemplo, a ginástica laboral, algumas intervenções que envolvem aplicar yoga nas organizações, eu acho isso bastante interessante, mas é geral. A gente não sabe efetivamente onde que está sendo aquilo aplicado, né? Então, eu adoro quando tem yoga nas organizações, sobretudo quando eu trabalho nelas, né? Adoro quando tem a ginástica laboral, que a gente pode dedicar um tempo. Mas a gente precisa mais do que isso, okay? Então é isso que eu venho me dedicando a fazer. De forma que as intervenções de prevenção e promoção de saúde vão ficar focadas nesse diagnóstico com indicadores mensuráveis quantitativamente. Embora se diga assim, como é que a gente vai avaliar a mente humana? Como é que a gente vai avaliar o sofrimento psíquico, né? Uma das minhas formações e uma das áreas que eu dou aula é justamente em psicometria. E em psicologia a gente trabalha com inferências. E as inferências, a gente tem possibilidade de atribuir números aos fenômenos, né? E é isso então que eu faço com esse instrumento de avaliação do grau de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Então, conforme eu mencionei, para todo instrumento de avaliação psicológica há de se ter um quadro teórico, um construto teórico robusto, né, que tem autores clássicos já estudando aquela área temática. Então, como é que eu estabeleci o meu construto teórico? Peguei justamente os pressupostos da psicodinâmica do trabalho, do Christophe Dejour, e da Leni Sato. Leni Sato trabalha na USP, na área de Psicologia Social e Trabalho, e ela também é uma estudiosa de Dejour, e fez uma segmentação das principais dimensões que estão associadas à área de psicodinâmica no trabalho. E são essas as dimensões: familiaridade, poder e limite subjetivo. Então, a familiaridade com o processo de aproximação gradativa com o trabalho significa mais ou menos assim, em outras palavras. Por que a pessoa escolheu aquela ocupação? Por que ela se sente capaz de realizar as atividades envolvidas nas suas macroatribuições? Ela considera que aquela ocupação que ela escolheu é valorizada pelos seus pares, por outros grupos, pela sociedade, né? Então, familiaridade, na verdade, é a percepção que o sujeito tem do próprio trabalho, okay? Então, o quanto ele é familiar nesses aspectos que eu mencionei. No que se refere ao poder, que o Dejour coloca como a possibilidade de interferir e mudar normas em nível da tarefa, eu diria que é a percepção que o sujeito tem do grau de autonomia para a realização das suas atividades. Então, ele pode, muitas vezes, ele tem pouca autonomia para realizar o seu trabalho dentro da qualidade que ele espera realizar. Então, ele tem que sempre ou solicitar permissão, ou então fazer de um jeito que ele não considera o melhor. Não é? Ele pode ter outras formas que ele considera que no nível da tarefa, não no nível estratégico, evidentemente, mas no nível da tarefa ele poderia realizar de outra forma, e ele se sente preso a normas que não permitem que ele desenvolva da forma autônoma. Por outro lado, tem pessoas que dentro da sua ocupação, do seu nível de responsabilidade, lhe é atribuído muito mais autonomia do que o cargo que ele tem. Então, ele sofre o contrário, tá? Então, justamente essa harmonia no que se refere ao poder é que qualifica o bom trabalho, tá? Por último, o limite subjetivo, a última dimensão, refere-se às adversidades vinculadas ao trabalho. Então, até quando, o quanto e o que é possível suportar em termos de adversidade. Então, eu poderia exemplificar no extremo uma pessoa que trabalha em céu aberto,
né, que passa por riscos, que tem, às vezes, um trabalho muito repetitivo, né, sem grandes criatividades, até quando ele pode suportar e de que forma ele lida com isso. O Christophe Dejour traz dois conceitos de como as pessoas se defendem para alcançar o bom trabalho. Um deles são as estratégias defensivas individuais e outro, estratégias defensivas coletivas. Tem duas formas de enxergar a estratégia defensiva coletiva. Eu vou me guiar por uma delas para explicar, sobretudo, a dimensão limite subjetivo, embora também apareça nas outras duas dimensões. A estratégia defensiva individual é tudo aquilo que o sujeito cria para suportar essas adversidades. É mais ou menos como o salto em altura, em que vai colocando a vara para a pessoa pular. Ela consegue pular e levanta um pouco mais a vara e consegue pular, vai indo até que ela não consegue pular mais, tá? Então, as estratégias defensivas individuais têm esta missão para o sujeito conseguir suportar essas adversidades. Só que nesse momento em que ela não consegue mais alcançar o seu objetivo em termos de defesa, pode gerar o burnout. Então pode dar um curto-circuito aí e ela entra e desenvolve uma patologia mais grave. E quanto mais estratégia defensiva individual ela for utilizando, mais o risco de ela desenvolver uma patologia. O contrário disso são as estratégias defensivas coletivas. Estas sim, construídas interativamente, em conjunto, com as equipes, com os colegas de trabalho, com reflexões que são formais, né, encontros formais, para conversar sobre essas adversidades e pautar intervenções que emergem desse próprio grupo para poder lidar então com essas adversidades de uma forma que efetivamente vai alcançar resultados do bom trabalho. Então, esses dois conceitos são extremamente importantes no ponto de vista de Dejour para obter a saúde mental relacionada ao trabalho. Ainda dentro do construto teórico, para poder quantificar de forma mais adequada essas três dimensões propostas por Dejour, então eu utilizo a teoria das representações sociais do Sérgio Moscovici, aquele que eu mencionei, que diz onde há fumaça, há fogo, né? A fumaça sendo sintomas e o fogo efetivamente os causadores desses sintomas, né? E o Moscovici fez vários discípulos, entre eles eu fui discípula dele há questão de 15 anos atrás, ele ainda era vivo. O Doase, William Doase, ele fez uma revisão da teoria das representações sociais, criando a abordagem societal das representações. Então, enquanto Moscovici não tinha clareza nos indicadores que poderiam ser transformados em inferências quantitativas, o Doase propiciou isso. Então, o que ele propiciou? Esses 4 níveis de representação. O que significa? De que forma as pessoas constroem a própria realidade através das suas percepções transformadas em representações. Representações são dotadas de significado. Percepção a gente percebe, seleciona estímulos do ambiente, e a representação é quando a gente introjeta e dá um sentido àquelas percepções que a gente teve. Então, a contribuição do Moscovici é fundamental para isso. Então, esses 4 níveis, o intraindividual é a forma como essa pessoa introjeta, o interpessoal é quando relacionado a outra pessoa, eu estou já transformando rapidamente o conceito, o intergrupal, a posição que este sujeito tem em relação a outros grupos, não só de trabalho, mas outros grupos aos quais ele pertence, e por último a societal, que é onde está o nível dos estereótipos. Os estereótipos, os preconceitos, as discriminações, e eu estou falando tanto no aspecto positivo quanto negativo. A gente tem a ideia que preconceito é sempre uma coisa negativa, mas
conceito é justamente a atitude que leva a determinados comportamentos. Então, uma atitude, ela tem 3 elementos principais. É o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente julga determinado grupo social ou determinado fenômeno. Então, é a atitude, é a crença que faz com que a gente haja de determinada forma ou de outra forma. Então, esse aspecto, no que se refere ao âmbito social, nos leva a pensar em qual é a mentalidade reinante em determinado contexto social que faz com que as pessoas ajam de uma forma ou de outra. Então, esse nível também foi considerado. Então, o que eu fiz? Esse construto teórico deu elementos para eu criar um instrumento de avaliação psicológica para avaliar o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho com 12 itens. Os 12 itens são resultantes da intersecção entre as dimensões e os níveis. Então, ora, o instrumento que eu utilizo é um protocolo de entrevistas, com perguntas objetivas relacionadas a cada um desses níveis de cada dimensão. Então, o item 1 é uma pergunta sobre familiaridade intraindividual. Algo do tipo assim, se eu estou avaliando um médico que trabalha na emergência, que é a pesquisa que eu vou apresentar para vocês. O que significa para você ser médico do Hospital de Emergência Municipal Miguel Couto? Estou falando o nome porque foi a pesquisa que eu fiz financiada pelo Ministério da Saúde no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Então, a cada item é a intersecção entre a dimensão e o nível, de forma que eu possa obter um diagnóstico que me informe de que forma está aquele sofrimento psíquico naquele grupo social. Eu posso aplicar isso no indivíduo também como um pré-diagnóstico para quando eu for fazer a clínica da atividade. Mas o principal do instrumento é que ele avalia grupos. Ele pode avaliar categorias profissionais. Por exemplo, um sindicato pode ter interesse nas categorias profissionais que ele tem sob a sua proteção, de que forma está esse sofrimento psíquico, para, nas convenções coletivas, tomar as decisões necessárias. Uma empresa pode fazer esse diagnóstico de todos os seus funcionários, categorizando as dimensões, as variáveis que forem suporte melhor, e também tomar as medidas de intervenção para minimizar esse grau de sofrimento psíquico. E pode, inclusive, articular com outros instrumentos, tais como clima organizacional e, sobretudo, articular com os resultados dos indicadores de turnover, absenteísmo e etc, etc. Bom, a pesquisa que eu fiz foi no Hospital Miguel Couto. Eu sempre faço o diagnóstico e verificando as ocupações que existem naquele contexto, vejo quais são os códigos na classificação brasileira de ocupações, quais são a que grandes grupos eles pertencem, e para eu poder ter uma ideia em termos de grau de responsabilidade, de nível de competência necessário para a atualização. Então, no Hospital Miguel Couto, eu avaliei todas essas ocupações, médicos, enfermeiros, assistente social, dentista, e aí vai, né? Até copeiro, gari, maqueiro, segurança, vigilante, e inclusive os acadêmicos e os estagiários. Okay? Utilizei essas variáveis são intervenientes, então a gente faz uma adaptação, a gente escolhe quais as variáveis que a gente vai articular dependendo do contexto. No hospital, eu avaliei turno, escala, tempo de trabalho, tempo na ocupação, o tempo de emergência, ou seja, o tempo que ele atua na emergência do Hospital Miguel Couto, o tempo que ele atua no Hospital Miguel Couto e o tempo que ele atua na emergência do Hospital Miguel Couto. Eu queria saber se isso teria alguma diferenciação nos resultados. Sexo, faixa etária, responsável provedor, configuração familiar e setor de alocação. Cabe aí um parênteses rápido sobre configuração familiar. Ao invés de estado civil, lá na PUC a gente tem uma linha de pesquisa em família, e hoje o conceito de família é totalmente diferente. Então
nós usamos esse conceito ao invés de estado civil. Então, se mora sozinho, se mora com o cônjuge, se mora com cônjuge e filho, se mora com amigos ou com familiares e filhos. Então, isso sim pode ter um impacto nos nossos indicadores. O estado civil, hoje em dia, a gente não sabe. A gente nem sabe dizer, sou casado ou sou solteiro. Né? No papel eu sou solteiro, mas eu vivo com alguém. Então, esse estado civil já não se aplica mais quando a gente quer fazer um diagnóstico. Né? E responsável provedor é se ele sustenta o núcleo familiar, ou parcialmente, ou se não sustenta. A gente supôs que isso tivesse algum impacto aí nos resultados. Né? Bom, eu trouxe alguns resultados para vocês. Esse é o resultado geral. Então vejam, aqui tem o... Não tem, né, o apontador? Mudei. Então, aqui nós temos, então, aqueles níveis que eu mencionei, né, o intergrupal, o interpessoal, o interindividual e societal, e nas cores, as dimensões. Então, o que está significando aqui? Como é que a gente chega nesses resultados? Com o discurso, com as respostas das pessoas, a gente avalia assim: se não há nenhum aspecto negativo na resposta da pessoa, é 0. Se tem um aspecto negativo de baixa intensidade, mas é associado com alguma coisa positiva, ou seja, estratégia defensiva individual, aí é 1. Se for de alta intensidade o negativo, mas mesmo assim tiver um aspecto positivo associado, é 2. Se tiver um aspecto negativo leve sem aspecto positivo associado, é 3. Porque não ter nenhuma estratégia, não ter nenhum paliativo, significa uma evolução em termos de gravidade daquele fenômeno. E o 4 é quando tem alta intensidade sem aspecto negativo, e o 5 é insuportável. Insuportável, a resposta do sujeito vem com superlativos negativos, vem com repetições de justificativas negativas e assim vai, né? Um protocolo de um indivíduo nunca dá 5 em tudo ou 0 em tudo. Sempre tem uma variação bastante grande. Então, quando a gente vê em termos do grupo, a gente chega a uma média. Então, o que chegou lá no hospital? A média nos indica... Eu sempre faço um recorte 1,5. Porque 1,5 significa para mim que já tem um aspecto negativo alto, de alta intensidade, embora com estratégia defensiva individual, ok? Mas já é uma coisa preocupante. Então, se a gente fizer esse recorte de 1,5, nós temos aqui, no nível de representação interpessoal, a gente tem o nível do poder. Poder interpessoal é uma coisa já preocupante. E vamos observar aqui também o limite subjetivo interpessoal. E aqui, no que se refere ao societal, aos estereótipos vinculados ao trabalho das pessoas que atuam em emergência de hospital público, né? É um dos principais causadores. Vejam que chega a 2,8, o que é quase sem estratégia defensiva. Então, significa aquele salto em altura, né? Que as pessoas já estão quase na insuportabilidade. Então, é um pulo rápido, é que nem febre, né? Depois que tem uma febre alta, ela vai ficando mais alta se a gente não tomar atitudes, né? Bom, aí eu separei por médicos. Então, eu faço um diagnóstico em Excel, né? De forma que eu posso manipular bastante o gráfico dinâmico, e a gente repara que quando se trata do trabalho de médicos, esse nível de sofrimento aumenta, né? Vou passar rápido, que eu tenho pouco tempo aqui. Enfermeiros mais ainda, ó. Enfermeiros mais ainda. E vejam que continua se repetindo o nível interpessoal e o nível societal. Então há
uma tendência de o grupo perceber o mesmo tipo de sofrimento. Não é uma pessoa só, é o grupo. Né? Aqui, assistente social, dentista, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo, que de certa forma são uma atividade meio, né, para a atividade fim. Também se repete o fenômeno, abrindo aqui para o intergrupal um nível de preocupação. Técnico de enfermagem sobe também bastante. O instrumentista cirúrgico, técnico gessista, técnico de radiologia e secretária, mais alto ainda, e vejam aqui, nos chama atenção para o nível familiaridade. Então, o que será que este grupo de ocupações tem que a gente precisa tomar medidas? Por último não, tem só mais um que eu vou mostrar. Administrativos e recepcionistas, auxiliar de serviços gerais. Aqui ficou repetido aqui, mas esse resultado é de estagiário e acadêmico, ok? Bom, o que fazer diante disso? A gente aplica uma técnica do Lean Six Sigma, que é uma ferramenta chamada análise de esforço-impacto, e a gente considera o impacto, o grau de sofrimento psíquico, e o esforço, o poder de decisão ou o custo para criar as intervenções necessárias. Então, quando o grau de sofrimento é alto, isso é baixo, ação imediata. Né? Vamos criar uma intervenção de imediato. Quando é alto e o esforço também é alto, vamos indicar as ações necessárias para quem tem o poder de decisão fazê-lo. Quando é baixo, vamos incluir no orçamento para uma próxima possibilidade. E quando é baixo e alto, vamos sugerir observações para a gente poder, então, acompanhar esse trabalho. O que nós fizemos no Hospital Miguel Couto, diante daqueles resultados, e eu apresentei aqui para vocês só alguns resultados, mas normalmente meu diagnóstico apresenta cerca de 50 gráficos, 50 análises, para a gente poder tomar medidas bem claras. Aqui eu trouxe algumas das sugestões, foram muitas, mas já foi criado lá grupos de reflexão, programas de desenvolvimento de habilidades interpessoais, treinamento de assertividade e técnicas de autocontrole, criação de projetos, isso aqui foi extremamente importante, de revisão, difusão e efetiva aplicação de protocolos e procedimentos padrão. A gente descobriu que tinha alguns protocolos que não eram aplicados, né? Alguns que já estavam defasados, por isso a sugestão. E tinham ocupações que não tinham protocolo. E a gente sabe que quando não há protocolo, aumenta o grau de sofrimento psíquico. E uma campanha de mídia sobre gestão do cuidado em emergência pelo Ministério da Saúde ou Secretaria Municipal de Saúde, na medida em que a mentalidade sobre o trabalho das pessoas em emergência é mal visto, né? E isso faz as pessoas sofrerem. Okay? É isso. O trabalho foi feito, então, lá no Hospital Miguel Couto, com o investimento do Ministério da Saúde, que pagou não só pela minha coordenação do trabalho, eu sou tutora PET, como os 5 preceptores do hospital, que diretora médica, a chefe da enfermagem, a coordenadora da neurocirurgia, os psicólogos que eram meus preceptores lá, e 10 estagiários que trabalharam comigo durante 2 anos. Então, aqui eu fiz questão de colocar o nome das pessoas que participaram nesses 2 anos desse trabalho. Eu venho fazendo esse diagnóstico em outras situações, mas esta foi a pesquisa com a qual eu validei o instrumento em termos de qualidade psicométrica, fidedignidade, validade e qualidade diagnóstica, a especificidade e a sensibilidade. Né? Então, o instrumento já, nesse momento, já pode ser aplicado. Okay? Como eu tenho compromisso no Rio de Janeiro, que eu dou aula hoje, e são 40 alunos me esperando, eu vou me retirar logo em seguida. Infelizmente, não vou poder participar do debate e nem assistir os meus colegas, mas, por isso, eu estou pondo à disposição para perguntas agora.
pergunta, basta acenar, temos um microfone à disposição. Bom dia a todos. Me chamo Cláudia Dias. Sou conselheira do Conselho Regional de Contabilidade e empresária da contabilidade. Me chamou muita atenção dessa avaliação quando esse grau de sofrimento em relação à classe médica e profissionais da área médica está bastante alto. Está sim. E isso é uma realidade a nível de mundo. Concordo com a senhora. Então, o que é que foi feito quando você coloca assim, intervenções sugeridas no item grupo de reflexão? Que eu penso que a base está nesse item, porque comportamento está no caráter, na alma, na formação, para poder amenizar tal sofrimento. E penso também que isso acontece em qualquer segmento da vida de uma criatura. Então, a pergunta é, nesse grupo, nessa intervenção sugerida, no item, grupo de reflexão, o que foi sugerido especificamente para essas pessoas com esse grau de sofrimento alto? Bom, primeira coisa é que, ao terminar o diagnóstico, eu apresentei os resultados para todos aqueles que foram sujeitos. Eu entrevistei 300 funcionários dos 400 que atuam no Hospital Miguel Couto, e eles todos viram os resultados. Segundo ponto, essas intervenções, base do diagnóstico, nós fizemos grupos com estes funcionários. A gente separou daquela forma dos grandes grupos do CBO, né, pelo nível de responsabilidade, e ouvimos as temáticas importantes que eles gostariam de trabalhar. Então, o grupo de reflexão, a principal característica dele é que ele tem que ser formalizado, tem que ter uma periodicidade constante. Então, assim, se for uma vez por mês naquele local, naquele horário, eles vão se encontrar já tendo um mediador e um tema relevante para ser tratado. Okay? Se for uma vez por semana, que assim o seja, mas tem que ter uma formalização do grupo. Os temas levantados, a gente já tinha alguma fumaça, porque as entrevistas demonstraram isso. Vou mostrar, por exemplo, no que se refere a poder interpessoal, que foi um dos aspectos. Para médicos e enfermeiros, eles estavam relacionados ao lidar com os familiares e com os próprios pacientes, em várias situações, mas as principais eles tinham grande dificuldade de informar os prognósticos negativos, a ponto de alguns até chorarem na hora de dar o prognóstico negativo, não sabia como lidar com a conversa com a família. Nós tivemos muitos relatos. Outro ponto era o óbito. Né? Então, nós separamos por local de trabalho. Lá no Hospital Miguel Couto tem, assim como em vários hospitais, né, tem a sala vermelha, a sala amarela, a sala verde, e a sala, eles chamavam de ressuscitação. Eu é que sugeri que mudassem o nome. Eu falei assim, vamos lá, de reanimação, né, porque ressuscitação, opa, né? Então, quem trabalha nessa área, na sala vermelha, por exemplo, conforme o tempo que o paciente fica, sobretudo técnicos de enfermagem, né, eles acabam criando um vínculo com aquela pessoa, e eles sabem que a pessoa vai a óbito. Então, eles já estão sofrendo na hora de criar o vínculo. E diferente de outras pessoas, né, que não estão no seu trabalho, que poderiam assim, nem vou me vincular lá no inconsciente, né? Eles precisam se vincular, é o trabalho deles. Né? Então, alguns exemplos. Então, isso foi tematizado. Um outro aspecto foi sobre os protocolos. Né? Para além do grupo de reflexão, a revisão dos protocolos, a gente levou para os temas de reflexão também a criação dos protocolos, porque tinha ocupações que nem sabia como começar
a desenhar procedimentos padrões, etc. Então, a gente, no grupo de reflexão, levou também essa discussão, sempre a partir dos próprios sujeitos. A gente não cria uma intervenção de fora para dentro, né? A gente sempre trabalha com representação, não só no diagnóstico, mas como a sistematização das intervenções, né? E... respondi? Ok, por favor. Bom dia, parabéns pela sua palestra, foi muito obrigada. muito mais bem objetiva e bem informativa. Muito obrigada. Eu me salientou duas coisas aqui. Eu vou começar pelo pior e vou depois para o melhor, que é o que eu acho melhor. No caso do seu trabalho, em cima do Miguel Couto, o societal sempre muito alto para todos, né? Você salientou. Eu pergunto, é uma característica do Miguel Couto? Ou todos os hospitais são assim? É uma característica, pelo que nós pudemos verificar, de uma mentalidade reinante em serviços públicos de saúde. Há uma descrença, a origem dessa mentalidade a gente pode supor que foi por um histórico de serviços, ou mesmo quando o serviço é de boa qualidade, aquela mentalidade fica como se o serviço não fosse bom. E as pessoas sofrem por causa disso, porque elas trabalham bem. Às vezes, com poucos recursos, elas continuam fazendo bom trabalho e não são reconhecidas por conta disso. E vão ficando doentes, né? Com certeza. E vão usando as estratégias defensivas individuais. Os grupos de reflexão, conforme eu respondi para Cláudia, né? Eles são justamente para criar estratégias defensivas coletivas, né? Para as pessoas construírem em conjunto. Ok, eu não me apresentei. Sou Ricardo Sabadia, diretor executivo da ASIP, Associação das Empresas do Complexo Industrial do PECEM, aqui próximo. Mas aí, no quadro teórico de menções, você colocou aqui que, no caso do poder, possibilidade de interferir e mudar normas em níveis de tarefa. Eu lhe pergunto, quanto maior o poder do indivíduo de interferir e mudar as normas em nível de tarefa, a pessoa se torna mais feliz? Não sei se em todos os ingredientes da felicidade, mas o bom trabalho ela alcança, na medida em que ela tem autonomia no nível da tarefa. Então, vamos compreender nível da tarefa assim. Existe o nível estratégico, né, onde são pautadas as diretrizes, as metas, etc. Existe quais ações e atividades e macroações, e para cada macroação tem um conjunto de tarefas. Então, normalmente, no nível intermediário de uma organização, que são definidas as macroações em função da visão de futuro, em função da missão do negócio, etc. Aos colaboradores, né, ao nível do trabalho executor, vamos usar o termo que Hamler e Bracha, lá dos melhores desempenhos das empresas, utiliza, no nível do trabalho executor, o que se coloca é a possibilidade de mudança no jeito de fazer. E isso vai em qualquer tipo de cargo, né? Eu posso pegar uma auxiliar de serviços gerais e dizer para ela assim, olha, você tem a responsabilidade de organizar e higienizar esse espaço. E você tem tais materiais de limpeza e você tem que terminar isso em tal hora. Okay? Isso é uma coisa. Diferente é eu chegar e dizer para ela, olha, aqui tem tanto de alquimol, tanto de pinho-sol, você põe tantas tampas aqui, você põe, aí você pega o pano, põe no puxador, no rodo, eu não sei como é que se fala aqui, né? E 3 vezes você faz esse movimento, depois mais 3 para cá, né? De forma que desenvolver o detalhe no nível da tarefa é isso. O que importa é todas as pessoas têm que ter autonomia de como é que elas têm que alcançar aquele resultado que lhe foi dado a alcançar, né? Se a gente começar a desenhar muito o nível da tarefa, primeiro que vai se perder muito tempo, depois vai causar sofrimento, sim. Então, o bom trabalho é autonomia dentro do limite do seu posto de trabalho no nível da tarefa. Ok? Temos uma última pergunta. Pois não. Bom dia.
Bom dia. Me chamo Dimitri, sou médico do trabalho, estou representando aqui Prazer. a empresa Aço Cearense. Minha pergunta é o seguinte: esse teu trabalho, muito bom, por sinal, Muito obrigada. ele é dinâmico, ele vai continuar, porque o mais importante do que os indicadores que foram levantados, eu acredito que seja o resultado depois das suas sugestões para melhora, né? Então esse trabalho vai ser continuado, vai ser medido novamente, alguma métrica depois das sugestões? Sim. Bom, para além de formada em psicologia e toda a minha carreira de docente, pesquisadora em psicologia, eu também sou Green Belt, eu sou gestora de processos e projetos, né? Tive cargos executivos diante disso. Então, como é que a gente faz? A gente administra com indicadores mensuráveis. Então, o primeiro ponto que a gente faz é articular esses resultados com turnover, com absenteísmo, com afastamentos, com acessos a planos de saúde. Então, a gente faz uma articulação entre esses indicadores, antes e depois da intervenção. E aí, depois da intervenção, eu uso 4 indicadores. Que um é a reação, o que as pessoas pensam em relação àquilo. O outro é a aprendizagem, o que ela conseguiu acomodar em termos daquelas intervenções para adquirir o dia a dia, ela aplicar aquilo, né? A mudança de comportamento, né? E, por último, os resultados em termos de KPI. KPI é o indicador-chave de performance, né? Isso é assim, que resultados de ganho financeiro no final, ok? Então, se antes eu tinha resultados, custos com turnover, né, que tem muitos custos de turnover, de absenteísmo, de acesso a plano de saúde, que são negociados em função do número de acessos, né, e dos indicadores de afastamento, com as intervenções, eu faço, quando eu faço intervenções em organizações, eu faço assim, eu pego uma série histórica, as 3 últimas medições de indicadores com os quais eu posso comparar. E aí eu jogo um percentual de avanço. No Six Sigma a gente tem 6 níveis de qualidade, por isso que eu falo qualidade do bom trabalho, do 1 até o 6. Quando 1 é o maior nível de defeito, vamos assim dizer, e 6 é o melhor nível de qualidade, atinge 95% de qualidade. Então, antes eu meço o nível Sigma, faço a série histórica, faço o diagnóstico, crio as intervenções e vejo qual a possibilidade de alcance desses resultados. Um dos projetos que eu fiz foi, depois de 1 ano, eu teria que melhorar, 60% eu tinha de defeito, vamos assim dizer, num dos projetos. E eu me comprometi a melhorar em 70% aqueles 60%. Né? Mas foi tal envolvimento dos gestores que multiplicariam, e eu estou falando de cerca de 16 mil pessoas, que nós alcançamos 90%. Dos indicadores. E isso, quando eu medi no começo, dizia que se fosse 70%, o ganho financeiro, eu estou incluindo aí, não é faturamento, mas é assim, a imagem, a marca, o ticket médio, todos os indicadores econômicos, né, que geraria um ganho financeiro de 37 milhões. Para a companhia que eu estava aplicando o projeto. Né? Ora, se com 70% chegaria a 37 milhões, com 90% chegou até mais. Né? Resultado é que nessa época eu decidi me aposentar, porque tive bônus, tive etc, etc, etc. Né? E eu uso sempre indicadores mensuráveis. Eu acredito muito na metodologia quali-quant. Né? Então, por inferência, transformo em números os dados qualitativos, o próprio discurso dos sujeitos, e depois eu retomo para a teoria, para a tomada de decisão em termos de intervenções. Ok? Obrigada. E para o encerramento de nosso fórum, convido aqui à mesa a senhora Luciana Santana, diretora técnica e organizadora
de nosso fórum. E o senhor Mário Elias Rocha, diretor comercial da Omnia Safe. Então, depois desse nosso fórum, nós estamos aqui para responder as perguntas que vão principalmente ser direcionadas aos palestrantes de cada tema, né? Falar sobre gestão, sobre todos esses cenários que nós incorporamos em programas de gerenciamento de empresas, né? Então, passamos aí 4 visões muito importantes que têm que ser consideradas, têm que ser gerenciadas, têm que ser efetivadas e ter esse conhecimento da gestão e esses 4 pilares. É óbvio que nós temos muitas outras, é um assunto muito capilarizado, né? A gestão de pessoas envolve RH, como nós falamos, medicina ocupacional, gerenciamento, toda a forma que a empresa vê esse colaborador, né? E isso, até a empresa admitir os programas, né? Nós já temos vários clientes e temos algumas dificuldades em que esse empresário ele reconheça os programas e que esses programas eles tragam efetivamente resultado para a empresa. Então é o que o Dr. Leonardo Muna comentou, a doutora Maraci, que nós tenhamos esses números, esses mapeamentos. Uma coisa muito interessante é que as empresas que possuem cobertura de plano de saúde, eles fazem, normalmente vocês têm aí os problemas mais graves, que fazem com que vocês mudem de operadora, por exemplo. O momento mais comum de ocorrer é quando vocês têm um reajuste severo, né? Então, você tem um reajuste fora do VCMH, né? Que é a variação do custo médico hospitalar, e de uma operadora que não gerencia muito bem os seus números, a sua atuária, então tem que fazer correções técnicas a esse sinistro da própria carteira. Então, ela determina reajustes que impactam e tornam inviáveis a perpetuidade, às vezes, até do benefício, ou então você tem que fazer um downgrade, né? Você tem uma cobertura nacional, passa a ter uma cobertura regional, começa a colocar alguns subterfúgios técnicos, coparticipação, entre outros que nós temos. E todos esses cenários que nós colocamos, todos os profissionais, os doutores, né, os palestrantes, eles fazem parte dessa grande equipe que proporciona o gerenciamento desses números da gestão suplementar, da gestão do contrato de saúde das empresas, das organizações, dos representantes de associações que nós tivemos aqui, né? Estamos no final, tivemos que nos fazer algumas correções, tínhamos o café e estendemos para que a maioria dos profissionais e dos presentes pudessem acompanhar todos os importantes temas que nós apresentamos aqui, mas ainda assim nos estendemos muito nesse momento de debate. Mas se vocês tiverem alguma pergunta específica para nós, né, que nós possamos responder, para os palestrantes, nós estamos à disposição, salvo a ausência da doutora Maraci, que teve que voltar para o Rio de Janeiro. Já está no voo. Temos um microfone à disposição dos senhores. Por favor. Peço a gentileza se a senhora pudesse identificar, por favor. Me chamo Suiane, né, sou gestora de recursos humanos e assim, parabenizo o evento. Assim, o evento foi de altíssimo nível, e uma coisa que me deixa muito triste é ver uma abordagem tão importante não ter sido tão prestigiada por outros colegas. Entendo que tem compromissos, mas assim, foi muito rico. E assim como o Dr. Leonardo colocou, eu também sou uma grande questionadora dos meus colegas da área de RH, né? Porque a gente vê muito programas de qualidade de vida de fachadas. Sim. Onde se coloca um espaço que alguém deita e tal, mas não vai a fundo
o que causa realmente o mal-estar dentro das empresas. Exato. Por que o nosso colaborador vai tanto no médico? Por que ele faz tanto exame? Então, essa profundidade que hoje foi muito bem abordada aqui, me deixou assim, extremamente feliz. E eu queria assim, saber, como representantes do evento, como que vocês pretendem despertar, através das empresas associadas, né, a FIEC, porque o que eu ainda vejo? As pessoas correndo atrás da tecnologia, as pessoas Sim. correndo atrás de ferramentas de seleção, ferramentas como RH, Isso. ferramentas de T&D, estão tratando assim a pessoa como o ser produtivo, mas esquece a essência do ser humano, que é a que adoece, que é a que tem conflitos familiares, como foi bem colocado na primeira palestra, né? Então, assim, me preocupa enquanto gestora de RH, a gente está indo para um mundo tecnológico, mas não está preparando as pessoas para esse mundo. Desprezando, né? O humano. Isso, porque assim, a gente vai ter, com certeza, algumas atividades robôs e por aí vai. É o Watson. Isso. O Watson está por aí. Exato. Mas e o ser humano, como é que ele está sendo pensado para receber toda essa tecnologia, se a gente já tem um cenário não muito favorável? Tem uma pesquisa da ONU agora recente que diz que em 2020 nós vamos ter o maior número de pessoas improdutivas por depressão. Exato. A Maraci passou essa mensagem hoje. Exato. Exatamente. Então, assim, me preocupa isso. Então, como é que a gente, enquanto recursos humanos, a gente pode sair desse contando, claro, com essa questão que eu acho que hoje é um benefício que chama muito a atenção do funcionário, que é o plano de saúde, que é ter essa seguridade para a família dele, para ele. Mas como que a gente vai conseguir trabalhar isso dentro dessas organizações que ainda não estão enxergando que o ser humano está adoecendo? Muito obrigada, Suiane, pela sua pergunta, foi excelente. Muito obrigada por ter dado seu depoimento tão positivo. E os palestrantes, realmente, eles fazem parte de projetos nossos de gestão de pessoas, de empresas e de grupos, né? Por exemplo, o doutor Daniel colocou uma nova metodologia, né, de avaliação, de screening, que é feito normalmente de uma forma formulário, né, e um pouco evasivo. Você faz uma coleta ali para ver, por exemplo, glicemia, e hoje nós buscamos fazer isso num tempo menor. Isso é bom? Porque o empresário não deixa, às vezes não permite que os programas apoio ao RH, eles aconteçam porque é sinônimo de absenteísmo em horas que seja, mas absenteísmo. Ele não consegue enxergar esse benefício, né? Então aí vai a tua colocação e a sua afirmação. Mas o mais importante, eu acho que é um diferencial da Omni, da nossa consultoria, é a continuidade. Então não adianta nem o Leonardo Luna, nem o Dr. Daniel Ianni fazer uma pré-avaliação e uma classificação desse grupo se nós não tivermos a continuidade desse monitoramento e absorção desses números. Então nós precisamos apoiar o RH e mostrar para essa empresa, olha, quem somos nós hoje? E quem seremos nós daqui a 12 a 24 meses? Porque as pesquisas comprovam que os resultados mais efetivos e que nós conseguimos os números para comprovar é posterior a pelo menos 24 meses. Nós não conseguimos mudar a história, como o doutor Daniel falou, sem mudar os hábitos de vida, fazer com que não haja mortalidade em pouco tempo. Você tem que mudar internamente. E essa mudança, então nós temos um trabalho muito grande de endomarketing, também junto com a empresa, de forma a reconhecer o tempo laboral de todos, para que não haja prejuízo. Depois de uma pré-avaliação, todos esses colaboradores, eles passam a ter tecnologia nas mãos e nós passamos a nos comunicar com eles com aplicativos. Então, eles têm ali, por exemplo, um AMT, que é o atendimento médico telefônico. Então, ele quer algum aconselhamento, alguma dor, qualquer sintoma ou alguma dúvida que ele tenha, tanto com ele como com dependentes, ele pode ligar para esse atendimento médico, pode conversar com médicos por chat.
Então, esse é o grande projeto. Eu trabalho com saúde, avaliação de pessoas em consultoria há 25 anos. Então, pegamos aí todo esse tempo, doutora Silvia, da criação da Lei 9656, né? A criação da Agência Nacional, da regulação do setor, da saúde, e cada vez mais nós conseguimos levar, aprimorar e entregar isso para o empresário, para o profissional de RH. A chamada foi muito com vocês e por vocês, né? Então é isso, fazer essa avaliação diferenciada, isso já é uma diferença, né, no contexto de avaliação e admissão de risco populacional hoje, e prestar esse monitoramento, essa continuidade de apresentação de números e comprovar a mudança no comportamento. E aí, se nós vamos comprovar que ele foi menos ao médico, não porque nós estamos tirando ele para que ele não utilize o plano, para que isso versus menos sinistralidade. Não, mas para que ele tenha mais consciência da saúde e que consigamos reverter isso. É um trabalho que tem que ser com profissionais que tem isso. Nós temos, eu acho que vocês perceberam, em comum, todos nós, essa questão da qualidade de vida. Esse foi um grande apelo, uma grande mensagem de hoje. Mostrar para vocês que conhecemos os principais ofensores, vamos dizer assim, e são como é que eu posso dizer, os complicadores para o profissional de RH, do QSMS, da medicina do trabalho, para conseguir transformar e fazer com que o empresário permita o trabalho e a evolução de vocês, entregando essa consciência, essa melhoria e criação de células de qualidade de vida nas empresas, né? Então, aí nós podemos ficar aqui, vir um workshop 2, 3 dias, falando desse tema. Ele é muito, como eu disse, muito capilar e temos muito debate pela frente. Mas... Só queria, é importante para nós, né? Eu também tenho uma experiência muito grande dentro da operadora, né? E trazendo essa experiência para cá, ter a visão de como a operadora vê o nosso segurado, tá? Então mapeamento, porque quando você leva uma massa para fazer qualquer negociação dentro de uma operadora, você está levando retrovisor, você está levando sinistralidade passada, você está levando casos crônicos, aí vai feita uma avaliação da frequência da utilização e aqueles picos de sinistros que todas as horas, né, acontecem, aí vê os casos fortuitos que precisam ser cortados. Então o que a gente está propondo é mapeamento na entrada, tá? Acompanhamento, separação dos grupos, trabalhar esses grupos de forma clara, objetiva, com o que é necessário de exames para se fazer esse mapeamento, abrir programas de qualidade de vida e fazer o controle disso e acompanhar a evolução. Este é o segredo. E na hora que nós estamos levando essa massa mapeada, a operadora já vai olhar de outra forma. Porque eu não estou levando papel, já estou levando um pré-screening. Ficou claro? E não adianta mais apenas mudar de operadora. Não adianta mais fazer downgrade, eu tenho nacional, e não adianta. Principalmente as empresas têm que absorver a consciência que vai chegar uma hora, e grandes empresas nós conhecemos no Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, que as operadoras já entram numa lista. E, caramba, isso aqui, ó, R$350 na per capita. Porque sabe que aquela empresa é uma empresa que não tem gerenciamento, então o que eles fazem? Atuarialmente, eles agravam para que tenha margem técnica para poder absorver aquele risco. Então, também essa mensagem de que as empresas precisam, as empresas que querem dar continuidade ao benefício, e por muitas vezes também a empresa, por motivos econômicos, não posso mais dar o benefício, não posso mais custear tantos por cento ou 100% do titular. E nós vimos recentemente, aí nos últimos 24 meses, com as empresas com problemas econômicos, o país vem vivendo isso, perdendo receita e tendo que demitir, e os funcionários, olha, eu deixo o plano de saúde, mas ou vou ter que demitir, o que é que nós fazemos? Olha, desconta 100%. Desconta 100% do meu salário, o plano de saúde, mas hoje
as empresas não conseguem mais cortar o plano de saúde. O próprio funcionário faz o apelo para o RH para que esse benefício ele não seja cancelado. E como a empresa perde o gerenciamento? Então, se quem paga é o funcionário, a empresa não tem mais esse gerenciamento. Então, esse é um outro cenário que a empresa perde completamente. O gerenciamento, o funcionário faz assim, não, eu pago 100%, eu vou usar. Ninguém me segura. E esse contrato, normalmente por adesão, custeado 100% do colaborador, que tem outras garantias pela Agência Nacional de Perpetuidade, mesmo depois da demissão, ele é também, tecnicamente, muito agravado por parte dos operadores. Então, nós estamos aqui para poder ajudar as empresas em todos esses cenários que envolvem como manter, como contratar, como mudar, sem proporcionar grandes traumas para esse grupo, para esses colaboradores, e principalmente comunicar o endomarketing. Se nós temos que mudar um plano, nós temos que mudar a categoria, o regimento, a atuação dele, colocar uma coparticipação. Nós conseguimos fazer isso explicando para o colaborador de forma que ele aceite, admita melhor esse benefício, esse novo formato. Temos mais uma pergunta, por favor. Meu nome é Alessiana, também sou gestora de benefícios e entusiasta desse assunto. Uhum. Do rol de benefícios que tenho que administrar no dia a dia, se um plano de saúde, eu tenho uma paixão especial por tudo, né, por todo o contexto. Não seria nenhuma pergunta, também aproveitando o gancho da Suiane, parabenizar a Omnia. Eu acho que foi uma forma muito inteligente de divulgar o trabalho de vocês. Achei fantástico todo o conteúdo, todos os palestrantes. E acho que, a meu ver, uma iniciativa muito nova aqui em Fortaleza, pelo menos não vi nada igual nos últimos anos. A estimular que vocês, né, é o primeiro fórum, que venham outros. Com certeza. Né, para que a gente tenha a oportunidade de divulgar o que aconteceu aqui hoje, com muitas anotações, né, muitas ideias, e acho que é bem interessante essa iniciativa, que ela se repita, né? Realmente, a gente tem uma dificuldade enorme de se ausentar das empresas, né? Eu vim bem reticente, uma manhã parece uma vida fora, né? Mas vamos lá. E você veio por estímulo? Então, eu ia... Você teve que pedir muito essa ausência aqui? Não, eu ainda trouxe alguém da minha equipe que também trabalha junto com a gente aí nessa empreitada. Mas eu ia fazer uma ressalva com relação à comunicação, porque eu soube, por acaso, recebi uma imagem no WhatsApp, e aí fui pesquisar no Google, né? Então, assim, eu tive uma dificuldade até para fazer a inscrição. Então, talvez eu acho que a comunicação tenha pecado um pouco, né? E por isso o público foi menor e também tivemos atrasos, né? Que talvez, não sei se todo mundo concorda, é uma característica mesmo, assim, da nossa região. A presença e a pontualidade, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de ratificar, né, que foi uma iniciativa muito válida e que a gente possa ter outras oportunidades, trazendo ainda mais colegas, principalmente do mundo corporativo. Muito obrigada. Eu gostei muito da tua fala, você começou falando de benefício. Aí é que está a questão. Obrigado. Você começou falando de benefício, aí é que está a questão. Deixa de ser um benefício, sob o ponto de vista da bondade humana, para ser uma ferramenta de trabalho altamente propícia para a empresa e para o empregado. A questão também, cá para nós, que ninguém nos ouça, é que muitas empresas olham isso como um benefício, né? Ticket de refeição, também vou dar plano de saúde. Pois benefícios. E hoje não é mais isso, em nenhum lugar do mundo, né? Quando você fecha um contrato de prestação de serviços médico ou de tecnologia, você não acompanha aquele contrato? Você, quando contrata um terceirizado para fazer um headhunter para você, para determinadas vagas, você não acompanha esse contrato? Por que o plano de saúde não pode ser? Não só pode, como deve. Porque o objetivo da empresa é, se eu tenho um plano de saúde, o meu número de doenças tem que diminuir. Estou errado, doutor?
o meu número de doenças tem que diminuir, eu não quero que o meu empregado saia da empresa para fazer fora, porque eu estou perdendo tempo, eu estou pagando para ele não estar aqui dentro. A gente entende tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa visão do benefício como se fosse uma bondadezinha humana, hoje não rola mais, não pode ser dessa forma, né? A ponto da empresa suspender o contrato, eventualmente, porque não há condição de pagar. Não, a crise que a gente vive impede isso. Então, eu gostei demais quando você falou, isso é um benefício. Pois é, não é mais um benefício, né? Hoje é uma visão míope. Hoje é um investimento de negócio. Exatamente. E existe um break-even, que chamamos de break-even, que é o ponto de equilíbrio de ponto 70, em algumas regiões ponto 75. Então, para a gente encerrar o horário de todos aí que tem que, né, dar continuidade, é só pensar, 1% de todo o contrato de saúde corporativo, aí vai depender de qual é a política comercial da operadora, é a taxa de administração dela. 70% é destinado à utilização, é o sinistro. Você contrata uma operadora e ela diz para você, eu sou capaz de gerenciar o seu aporte mensal. É isso. Ela diz que tem essa capacidade de gerenciar esses 30%, porém, se você meter a mão nos 30% dela, ela vem e fala assim, querida empresa, você tirou meu lucro, então, vamos repor tecnicamente, trazer esse contrato ao equilíbrio, 25% de reajuste. Tem que ter 25% de reajuste, porque teve uma severidade, teve 1 ou 2 casos de CA, teve um acidente, uma bariátrica, uma artrodese, que são os grandes eventos que aí tiram aí os contratos da curva positiva. E como é que vocês ficam com isso? Então, assim, não dá mais, realmente, para as empresas apenas contratarem plano de saúde. Nós queremos passar esse conhecimento para o RH, colocar todos esses pontos de forma muito clara para que vocês tenham uma melhor contratação e uma melhor continuidade e condição de continuar com o benefício. Tá certo? Eu agradeço a colaboração de vocês, o tempo investido, dedicado. Espero que nós possamos ter passado essa mensagem e contribuído com informações, né? E nós vamos estar aqui até o dia 19, alguns diretores disponíveis para debate, podem chamar, nós estamos disponíveis para visitar, para conhecer como funciona o risco de vocês, ou enfim, a realidade de cada um. A nossa intenção é vir para Fortaleza e para o Nordeste, porque nós passamos 2 anos pesquisando o Nordeste, pesquisando as grandes empresas, pesquisando os sindicatos, pesquisando as convenções coletivas, como o Nordeste e o Norte, eles admitem benefícios, e como os números que foram demonstrados, as empresas realmente não conseguem, ou essa filosofia, essa nova fala, esse conhecimento ainda não chegou. Então, estamos muito disponíveis e eu estou muito feliz por ter tido QSMS, médico do trabalho aqui, mudando, o médico do trabalho querendo se integrar nessa triangulação de gestão junto com a RH, é fantástico. Isso é dito desde 2002, então só agora, com o E-Social, que traz um outro comprometimento para a saúde do trabalhador, não só para o que é ofensivo no laboral, mas também para o que ele traz de patologia. Então, o E-Social quer que a empresa olhe o colaborador com o que ele vem e trate dali para frente. Então, aí é um outro debate. Tá bom? Mais alguma pergunta? Ok. Agradeço a todos pela presença e quem conseguiu segurar aí todos os compromissos para nos manter conosco. Agradeço aos palestrantes, Sistema FIEC, principalmente o Cláudio Vulo, que foi o diretor de projetos responsável aí pela aprovação do nosso projeto junto à Câmara de Comércio Itália e, nossa, ele foi impecável, um grande parceiro. Muito obrigada.